A todos, a paz do Senhor. Nós estamos com a lição de número 7 para classes de jovens e convidamos você para a nossa pré-aula. Título: Deus abate o coração orgulhoso. Olha, nós vamos trazer para vocês agora Daniel capítulo 4, versículo 37, que é um texto que nós chamamos de texto principal. Daniel 4, 37, que diz assim a palavra do Senhor: Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Que interessante. O resumo da lição diz que nunca devemos nos orgulhar de nossas capacidades e realizações, pois em tudo dependemos da graça de Deus. Te convido a se inscrever nesse canal, você que não é inscrito. Participe aqui das nossas pré-aulas, compartilhe nossos vídeos e também deixe aí o seu comentário. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se e faça parte dessas centenas de pessoas que estão inscritas em nosso canal e nós te agradecemos imensamente. O texto bíblico está em Daniel capítulo 4, versículos de 1 a 6. Vamos ler? Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas de Deus, o Altíssimo, o que ele tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e florescente no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e as imaginações da minha cama e as visões da minha cabeça me turbaram. Por mim, pois, se fez um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Nós aprendemos nesta lição que Deus abate o coração orgulhoso. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína. E nós vemos aqui o edito e o sonho do rei Nabucodonosor, porque o seu coração se exaltou. Nós temos aqui um exemplo de como Deus pode abater o orgulho, a soberba. Fica o exemplo para todas as nações através de Nabucodonosor. Fica o exemplo para todo ser humano que quer se exaltar, se engrandecer. Fica o exemplo de que Deus é o Deus que abate o coração orgulhoso e abate a soberba. O edito e o sonho do rei, nós observamos como este rei teve esse sonho e depois como ele realmente se comportou. Nós vemos através da história sagrada reis que se exaltaram, a exemplos de alguns faraós que se exaltaram muito e depois foram realmente abatidos. A exemplo do faraó que submergiu nas águas do Mar Vermelho e Deus livrou o seu povo das garras do ditador, do feroz faraó que não queria deixar o povo de Deus ser liberto. O povo de Deus sair das garras do poder do Egito. E ele foi abatido ali em pleno Mar Vermelho. Nós temos
Herodes, um rei que não glorificou a Deus, pelo contrário, exaltou a si mesmo. E a Bíblia diz que ele pecou de tal forma que expirou comido de bichos. Nós temos outros reis que também seguiram o mesmo exemplo e foram derrotados, abatidos, destroçados. Então a soberba, ela não vem tão somente no coração de um rei, talvez um rei perverso, um rei tirano, mas a soberba muitas vezes vem através de corações de homens que não detêm o poder, não detêm a liderança, mas seus corações se exaltam e a soberba toma conta de suas vidas. E nós, através da lição do rei Nabucodonosor, aprendemos que Deus abate o exaltado, mas dá graça ao humilde. Daniel interpreta o sonho do rei e aconselha esse rei a se humilhar, a realmente reconhecer que Deus é poderoso e só Ele pode ser exaltado. Nós vimos aqui o cumprimento da profecia e a restauração do rei. Eu estou sintetizando nossa lição, a nossa pré-aula tem que ser bem objetiva. Como Deus abate o orgulho. Isso fica de exemplo para todos nós. Não deixemos o orgulho subir ao nosso coração, que a nossa alma não se engrandeça, nem se envaideça e nós percamos a bênção. Que nós possamos aprender através do exemplo de Nabucodonosor, que Deus, ele abate o exaltado e exalta o humilhado. Deus é o Deus que abate aquele que se exalta e ergue aquele que se humilha. Então, o rei teve um surto que o retirou da sanidade mental, porque depois daquele orgulho tremendo, ele teve um surto que o retirou da sanidade mental e passou a viver e a ficar um período no campo, sendo molhado pelo orvalho, e ele foi ficar entre as feras humilhado. Foi para realmente a humilhação. A Bíblia diz em Lucas capítulo 14, ali os versículos dizem assim: qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, disse o Senhor Jesus. Então a história pessoal de Nabucodonosor pode nos oferecer uma lição excelente sobre as consequências da arrogância e da exaltação própria. Isso diante do poderio de Deus, diante da majestade do Senhor. Ninguém pode se exaltar, ninguém pode dizer que é o maioral, ninguém pode tomar o lugar que é de Deus. Deus é todo-poderoso, Deus é soberano, Deus é eterno, Deus é sempiterno, Deus é glorioso, Deus é maravilhoso. Então, o ser humano, ele precisa aprender que o nosso Deus é quem governa, quem tem todo o direito de ser o maior dos maiores, o maior maioral. Ele é poderoso, tremendo, Criador dos céus e da terra. A Ele a honra, a Ele a glória para todo sempre. O homem precisa render a Deus, não é, a sua vida, render a Deus o louvor, tributar ao Senhor o louvor que é devido. Nós precisamos reconhecer que Deus é majestoso e poderoso e só Ele pode ser exaltado e glorificado. Então, meus queridos jovens, nós temos essa lição que é muito própria para os nossos dias. O Deus que nós servimos é o Deus que abate o coração orgulhoso. Deus abate o orgulho. Isso para o bem do próprio homem, porque o homem ele pode cair no fracasso nessa tentativa de querer ser aquilo que ele não pode ser.
O homem é homem, ele tem que assumir o seu lugar. O homem tem que saber que existe uma posição para ele de honra, não é? De brilho, de bênção, uma posição abençoada por Deus. E não querer tomar nem exercer o lugar de Deus, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, meus jovens, aprendam, vamos aprender juntos, que Deus abate o coração exaltado e Deus ergue aquele que se humilha. Que Deus em Cristo abençoe sua vida, que você possa aprender as lições preciosas para o seu crescimento espiritual. Cresça na graça e no conhecimento do modo correto, para que Deus te erga e te coloque numa posição de honra. A todos nosso muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Nossa pré-aula finda por aqui. Nós estamos aqui no canal Teologia Cristã em Foco, com as lições bíblicas da classe de jovens e também de adultos, e temos temas importantes da teologia cristã. Fique aqui, veja nossas playlists e nos acompanhe, porque temos muita coisa boa para você. A todos nosso muito obrigado. Até um próximo vídeo. Até uma próxima aula. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, te agradecemos, louvamos o teu nome, porque tu és digno de receber honra, glória e louvor. Fica conosco, opera milagres e maravilhas. Em nome do teu Filho Jesus, abençoa a classe de jovens e assim te pedimos a tua bênção sobre todos, desde agora e para sempre. Amém.